Muito bem, pessoal, como prometido, recebemos a visita aqui de Alexandre Júnior, o escritor do livro, né, Por uma Teoria Espírita, sobre gênero e sexualidade, um diálogo decolonial. Alexandre, prazerzão ter você aqui. Se você Prazer. pudesse apresentar para a nossa turma. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Sancier. Primeiro, o prazer é meu de poder estar aqui. Eu acho que esse canal surge como uma necessidade ímpar para que a gente possa discutir intelectualidades e espiritualidades diversas, né? E poder criar mais um espaço aqui em Pernambuco, mesmo que seja virtual, para a gente poder produzir contraditórios, contrapontos, exercer filosofia, pensar politicamente, socialmente. Então eu deixo aqui já de início as minhas expectativas que vingue, que perdure essa ideia, e no que depender de mim, eu farei e ajudarei para que a coisa aconteça pela necessidade, pela importância e pela relevância social desse canal. Dito isso, já que a gente trata de um intelectual que eu admiro bastante e ele sabe disso. Dito isto, meu nome é Alexandre Júnior, eu sou pedagogo, sou especialista em gestão educacional e coordenação pedagógica, sou escritor de duas obras, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, um diálogo com as questões sociais, e agora, por último, nós estamos lançando Por uma Teoria Espírita sobre Gênero e Sexualidades, um diálogo decolonial. Então, embora sejam livros espíritas, a minha perspectiva é discutir política social e espiritualidades a partir desses olhares com relação a sexo, a gênero, a sexualidade. Gratidão pelo convite, é um prazer poder estar aqui junto com você. Nós é que agradecemos, na verdade, a gente poder inaugurar esse espaço, como nós falamos anteriormente, um espaço aberto. Na verdade, né, a gente vai dar um fim útil a uma coisa que não estava lá, como se fosse um terreno baldio, né, que é a minha página social, e a gente poder inaugurar com a visita de Alexandre Júnior. Alexandre, já que nós estávamos conversando e a gente estava até conversando assim de uma maneira bastante amistosa, eu vou fazer uma pergunta bem à vontade para você. O que te deu na cabeça, meu amigo, para você montar um negócio desse? Onde é que eu chegar com um troço desse, meu amigo? O objetivo é fazer pensar, é pensar e fazer pensar. Acho essa pergunta extremamente válida porque o objetivo desse livro, ou daquilo que escrevo, ou daquilo que penso, não é produzir verdades absolutas. Na realidade, o objetivo é problematizar questões que, por vários motivos que a gente elenca no livro, elas são invisibilizadas e inviabilizadas. São questões que são colocadas embaixo do tapete, mas que fazem parte da realidade política e social da humanidade. Então, o espiritismo brasileiro se nega a produzir essas discussões, e eu, na contramão, numa produção contra-hegemônica, totalmente independente, de que eu sou o editor, né? Você que faz tudo, editor, né? Você que faz tudo, mas porque não é nada fácil, não é né? nada Não é fácil, nada você fácil. sabe bem disso, né? Você acompanha. Então, a ideia não é criar querelas ou produzir, sabe? Eu acho que o processo intelectual ele é muito mais valioso do que pequenas querelas ou pequenas discussões. Mas também é não nos negarmos do debate. Não nos negarmos do debate. Então, até seguindo o que o próprio Kardec fala na Revista Espírita de 67, quando ele fala do livre pensar e do livre pensador. Se eu pudesse me situar hoje dentro do universo espírita, eu me coloco como um livre pensador, justamente para que a gente não tenha amarras com nenhum tipo de institucionalização ou de pensamento hegemônico ou de pensamento dogmático, para que a gente tenha possibilidade de ir para onde a pesquisa nos leva, mesmo que para isso nós tenhamos que criticar a nossa própria praxis. Eu acho que é uma coisa importante. Muito bom, muito bom, muito bom. Alexandre, olha só, eu li o seu livro, né? Você fez o lançamento dele em outubro, né? Com o pré-lançamento, né? Nós já estávamos lendo o seu livro. Eu fiquei entusiasmado com o livro do Alexandre, é, por causa da profundidade com que ele trata determinadas ações e com toda a ferramenta teórica que ele utiliza. Ele utiliza Bell Hooks, ele utiliza Paulo Freire, Grada Quinon, né? Franz Fanon, né? É muito difícil você ver, né, a pessoa utilizar isso, e inclusive ainda mais no matemática, sobre matemática, que bastante em voga infelizmente, né, é uma situação que a gente vive até hoje,
precisando trazer essa temática ao aluno, que era uma coisa, do meu ponto de vista, né? Nós estamos muito atrasados com relação a isso, muito, muito atrasados, e você traz essa temática no terreno que, a meu ver, pelas experiências que eu já tive, muito resistente à crítica. Né? Um terreno muito... E é nesse ponto que eu quero chegar agora abrindo o seu livro. Posso fazer umas perguntinhas? Deve fazer. Bom, vamos começar aqui. Olha só, pessoal, na página 101 do livro do nosso querido, que, aliás, é o segundo livro, né? É bom frisarmos isso, é o nosso segundo livro. Nós temos aqui, ó, Primeiro é esse aqui. o primeiro livro. Nós vamos até colocar na telinha também uma imagem aí sobre ele e tal. E detalhe, né? Já fica aqui o convite de antemão para numa próxima oportunidade nós conversarmos sobre esse segundo livro, porque também eu li, né? E o danado é bom demais. O danado é bom demais. Nós temos aqui um pequeno detalhe que eu gostaria de tratar com você. É o seguinte, você escreveu aqui na página 101, o seguinte: o movimento espírita brasileiro, hegemônico, federativo, institucionalizado, especializa seus adeptos na caridade das colônias espirituais, na caridade dos bons horas, não os preparando para a vida social. E em fazendo isso, propicia o processo de alienação da realidade social de nosso tempo. Eu li de maneira bem pausada, porque o que ele trata não é uma coisa simples, né? O próprio título que ele utiliza aqui, né, Movimento Espírita Brasileiro, Hegemônico, Federativo, Institucionalizado, isso já dá o que falar, não é verdade? Né? Além do mais, ele finaliza essa frase com a questão da alienação da realidade social do nosso tempo. Você poderia nos esclarecer um pouquinho a respeito disso? Eu acho que é uma deixa. Eu começo no primeiro capítulo. Esse livro eu faço, segundo minha pesquisa e segundo as coisas que leio, assim, um arcabouço, uma junção, né, do que eu considero importante que o espiritismo seja para que a gente possa produzir uma teoria espírita sobre gênero e sexualidade. Eu cheguei à conclusão que esse espiritismo precisa ser progressista, ele precisa ser socialmente engajado e ele precisa ser produtor de senso crítico. Mesmo que para produzir senso crítico, esse senso crítico seja para criticar a própria praxis. Então, alguns paradigmas foram criados dentro do movimento brasileiro, do movimento espírita brasileiro, que inviabilizam esse processo. Né? Primeiro, nós nos especializamos em reproduzir conteúdo. Então, quando a gente proíbe o contraditório, a gente não produz conteúdo, a gente reproduz conteúdo. Então, quando eu digo que eu não devo discordar, né, produzir o contraditório dentro dos espaços espíritas, dentro dos ambientes espíritas, porque senão baixa o padrão vibratório, é uma forma de assumirmos que nós somos inábeis para a produção do diálogo. Então, como é que eu vou produzir diálogo se eu assumo, né, de antemão que nós somos inábeis para produzir esse mesmo diálogo? Então, nós precisamos simplesmente seguir e obedecer, sem direito a questionar as coisas que a gente não considera coerentes ou corretas. Para isso, nós nos utilizamos da mediunidade ou da carteirada de médiuns, de palestrantes famosos, de espíritos famosos, para validar aquilo que é impossível ser validado pela ciência, por exemplo. Então a gente deixa de discutir a ciência para validar o dogma. Então o espiritismo não é uma doutrina que deveria seguir um padrão de dogmatismo religioso. Então eu insisto que o problema não está na religião, porque a religião faz parte da cultura humana, né? Faz parte das humanidades desde que o mundo é mundo. A gente tem religião. Olha, agora o problema é quando nós fundamentalizamos a religião e dogmatizamos ela. O dogma ele é produtor da inviabilidade do próprio diálogo. Eu, para produzir, quando eu converso com alguém a partir do meu dogma, ou ele se rende àquilo que eu entendo, ou esse diálogo ele não existe. Ele deixa de existir porque ou você pensa como eu, ou não há diálogo. Então, o espiritismo não deveria pensar assim. Então, quando ele cria uma ideia de verdadeiro mundo, por exemplo, então a gente deixa de viver o mundo social para viver o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo que a gente tem lido nas obras mediúnicas é um mundo invariavelmente montado pela norma social vigente, então ele é patriarcal,
ele também é machista, ele é branco, ele é hétero. Então, esse mundo espiritual, ele nada mais é do que uma né? cópia social daquilo que a gente é. Então, quando é que a gente, para chegar na tua resposta, onde é que a gente produz essa alienação? Quando a gente inviabiliza o diálogo. Então, se eu me recuso a discutir a realidade social concreta, eu preciso me abastecer de algum tipo de realidade, mesmo que ela seja paralela ou que ela Exato. seja fruto do dogma. Então, a realidade que é fruto do dogma, ela não dialoga com a realidade, uma realidade social concreta. Daí o impedimento de nós discutirmos ou produzirmos conhecimentos espíritas, por exemplo, sobre gênero, sobre raça, sobre sexualidades, sobre sexo, sobre um monte de coisa. A gente não discute, então a gente acata aquilo que a norma determina como padrão. Perfeito, eu entendi. Eu entendi. De certa maneira, a concretude dessa subjetividade trabalhada dentro dessas instituições, ela aliena com relação à concretude da realidade realmente de fato, né? Isso, pronto, é perfeito isso. E tem um detalhe, eu falo na questão do vir a ser, já que você falou nessas subjetividades e nas intersubjetividades, porque muitas vezes nós queremos discutir as subjetividades sem levar em consideração as intersubjetividades que formam essas subjetividades. Então, quando eu proíbo a produção da intersubjetividade, como eu produzo? Que tipo de subjetividade eu produzo? Perfeito. Então, as subjetividades que são produzidas pela proibição, pela opressão ou pela taxação daquilo que pode ou não ser discutido, nada mais é do que um processo político de manutenção de status quo, quando eu digo que é proibido falar de política. Então, percebe como isso é É complicado, contraditório? muito complicado, muito, muito. E assim, eu particularmente, eu visitei bastantes instituições assim, e eu percebia de fato assim, uma espécie de pureza, entre aspas, para não falar puritanismo, né? Mas uma pureza que beirava as raias da censura, em virtude de você não poder tratar de determinados aspectos que fazem parte de fato da vida concreta, da vida social, da vida humana, seus conflitos humanos, e viver em busca de uma subjetividade e que ainda tem mais. Hoje, a metodologia científica nas instituições espíritas não garante uma convicção séria, né? Uma convicção séria. A pessoa acaba abraçando a questão de acreditar nas obras mediúnicas, de acreditar naquilo que é falado por uma autoridade mediúnica, por uma autoridade institucionalizada, sem o menor critério metodológico para ter aquela convicção, né? Isso caracteriza heteronomia, né, Exato. um processo heteronômico, quando o Espiritismo tem nas suas bases uma ideia de produção de autonomia. Né? Então, há uma produção heteronômica, ou seja, você precisa ficar refém ou de um espírito, ou de um médium, ou de um livro sacro, e a gente às vezes não entende que no Espiritismo não há livro sacro. E para validar isso, a gente usa a política da não política. Então, Exato. a política da não política É a política vigente. é a política que está vigente. É a política. É a mesma coisa a gente falar de escola sem partido. Olha, quando você diz que é uma escola sem partido, você já está assumindo um partido para a escola. Né? Então, há aquilo que se chama da prática da não política, é a escolha de uma política. Você ditar a norma da não política é a escolha da produção de uma política. Vamos chegar nesse ponto, porque eu separei um determinado texto do seu livro que volta a falar sobre isso e eu gostaria que você explicasse aí, pessoal. Bom, nós temos aqui um outro detalhezinho que nós selecionamos, que é o seguinte, né? Você pensa um texto de Kardec, né, em uma das suas obras, que é a Gênese, que é um texto bastante conhecido, que ele trata mais ou menos o seguinte, né? Para quem é espírita, para quem não é espírita, notem, inclusive valeu até esse parênteses, né? Porque vejam como é que esse debate ele é rico para nós julgarmos sobre os discursos, sobre as normas, sobre os valores que norteiam termos sociais a vida de todos. Né? E essa criticidade que ele traz na sua obra, embora você possa, né, até não abraçar a mesma convicção religiosa, a mesma questão de espiritualidade, mas ela é um tipo de crítica humana, né? E que é extremamente pertinente a qualquer quadro social. E por isso, né, eu considero a sua obra, o seu livro, de uma leitura importante em termos geral e, vamos dizer assim, é indispensável para quem vai tratar de sociologia, quem vai tratar da formação, ou melhor, do papel das ideias, como as ideias são trabalhadas
na formação dos valores humanos, né? É muito interessante. Vamos aqui para esse caso aqui que você pensou, diz o seguinte: olha, o Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. É interessantíssimo esse termo de Kardec, e eu me recordo que algumas vezes eu já ouvi o pessoal falando besteira nisso, falando, não, o Espiritismo vai largar isso, vai passar a ser aquilo e tal. E quando, na verdade, Kardec, pelo que que está óbvio aqui, ele mostra o caráter justamente filosófico-científico daquilo que ele propôs, que é algo que vai sempre evoluindo, conforme evoluindo vai a nossa percepção, né? Aí você faz o seguinte, olha, eu fico rindo porque vocês vão entender, vocês entenderão aqui o porquê que estou rindo. Olha só o que ele fala. Quando nos referimos à atualização e oferecemos a decolonialidade e a interseccionalidade como ferramentas analíticas para isso, não pretendemos, como dissemos, alterar a obra kardeciana ou de quem quer que seja, né? E sim possibilitar, a partir dos pensamentos do autor, a construção de uma teoria conceitual de gênero e sexualidade que discuta o que as ciências humanas contemporâneas defendem, viabilizando diálogos com as bases de conhecimentos espíritas. Bom, para muita gente, eu achei espetacular esse texto, mas para muita gente esses termos decolonialidade, interseccionalidade, são termos inéditos. Ou, às vezes, ouviram, mas não sabem exatamente. Você poderia esclarecer para a gente sobre isso? Olha só, uma coisa para mim pesa nesse texto de Kardec que eu acho super inteligente. Eu queria começar pela ideia da dogmatização. O Espiritismo no Brasil ele é uma religião dogmática. O Espiritismo em Kardec não é uma religião dogmática. Então, houve um desvio, né, em algum ponto, né, do processo de instauração do Espiritismo no Brasil, onde o Brasil, até um pouco tempo atrás, o catolicismo era a religião oficial, né? Até a Constituição de 88 torna o Brasil um Estado laico. Antes disso, o catolicismo era uma religião oficial. Então, nós meio que fizemos o nosso próprio sincretismo, dadas as devidas, só para a gente poder fazer um paralelo, né, sobre essa compreensão. Então, o que é que acontece? O primeiro objetivo que eu identifico é nós precisamos produzir um espiritismo no Brasil que desdogmatize o que está dogmatizado. Então, para fazer isso, nós precisávamos de ferramentas que pudessem olhar para a nossa própria estrutura cultural e tratar de conceitos de mundo a partir do nosso próprio olhar. A decolonialidade é uma chave epistemológica que nos permite olhar para a nossa cultura sem a síndrome de vira-lata, sabe? Levando como base os princípios, né, inclusive ancestrais de conhecimento e cultura, independente do método que ele tenha sido repassado, se tenha sido de forma oral, se tenha sido de forma documental, porque assim, a história é um recorte da realidade, e não a própria realidade. E a gente fala, a decolonialidade nos mostra isso, porque quem escreve, por exemplo, a história das mulheres são os homens. Quem escreve a história dos povos originários são os povos brancos. Quem escreve a história do povo preto que veio escravizado para o Brasil também são os povos brancos. E quando a gente faz isso, a gente comete epistemicídio. A gente aniquila a cultura do outro para fazer vigente a nossa cultura. Quando Cabral invade e volta para Portugal em busca de recursos para poder colonizar o Brasil, Dom João não disse assim, vai lá e cuida bem de quem está lá. Vai lá e faz com que todos professem da nossa Santa Fé. Então, a ideia sempre foi colonialista e sempre foi a partir de uma ideia religiosa. Então, ela é fundamentalista quando ela despreza a cultura do outro para que o outro ou pense como eu ou seja dizimado. Porque foi assim que foi feito com os povos originários e foi assim que foi feito com o povo preto. Não, Portugal não descobriu. Os povos originários descobriram o Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, os povos originários já estavam aqui. Eu tenho dito, sabe isso assim, para ilustrar, quando a gente vê aquela imagem da primeira missa no Brasil, né, que está lá o padre e os índios lá,
A sensação que a gente tem é que os índios estão agradecendo a Tupã pelos portugueses terem chegado aqui, porque dizem assim, rapaz, que bom, porque antes de vocês eu não tinha como trocar espelho por ouro. Agora eu posso trocar espelho por ouro. Agora eu posso dar todo o pau-brasil. Agora vocês podem me matar com todas as doenças que vocês trouxeram. Né? A gente pode lutar com tacape, com flecha, enquanto vocês usam pólvora, certo? E com todo tipo de covardia, né? Porque não deixa de ser uma covardia, porque nós começamos a acreditar, e uma coisa que a gente questiona também nas bases espíritas, a partir da história decolonial, são conceitos como civilização, por exemplo. O que é a civilização? A civilização é partida, ela é construída a partir do poder bélico. É civilizado o povo que consegue dominar o outro povo e escravizar o outro povo. Isso é o conceito que a gente tem de civilização. E Kardec não estava distante dessa realidade, porque era o que a ciência defendia como conceito de civilização até aquele momento. A decolonialidade nos faz olhar para civilizações, para formas de vida, para várias culturas, sabe? E poder produzir um olhar do próprio oprimido para a construção da sua própria realidade. Ou seja, você transformar essas pessoas em agentes principais da sua própria história, em protagonistas da sua própria história. Então, a decolonialidade nos oferece ferramentas analíticas possíveis para a produção dessa discussão e questionar esse conceito de superior, de inferior, de civilizado, de incivilizado, de silvícola, de selvagem. Por que é selvagem? Aí eu pergunto, quem é selvagem? Aquele que degrada tudo que toca ou aquele que vive em harmonia constante com a natureza? Então, o nosso conceito de civilização é um conceito que se apropriou da degradação, seja ela ambiental, seja ela humana, seja ela do outro, ou seja ela, inclusive das epistemes, né? Porque a gente se apropria isso é muito sério. Das epistemes para que a nossa episteme perdure. E a interseccionalidade, ela nos dá a possibilidade de, a partir desse olhar decolonial e da gente poder ver o mundo a partir dos olhos da nossa própria cultura, a gente possa entender as várias opressões que atravessam o sujeito. Então, a interseccionalidade é uma ferramenta analítica que parte do pressuposto da justiça social. Então, eu falo no livro, inclusive, a gente dá alguns exemplos. Você vê mulher preta, lésbica, mãe solo, periférica. Então, essa mulher, ela não deixa um pedacinho dela em cada opressão desse, mas ela é atravessada por várias opressões. E a importância da interseccionalidade, a gente fala a importância da interseccionalidade, da decolonialidade, inclusive para a produção de política pública. Porque quando a gente consegue fazer esse recorte interseccional, a gente pode descobrir quais são as necessidades preeminentes para cada ator envolvido no processo social. Então, quando a gente fala de mulher preta, a gente vai entender quais são as demandas que a mulher preta tem para poder viver com dignidade, que tipo de política pública ela precisa e que tipo de investimento a gente precisa fazer para a produção daquela política pública. Quando a gente não tem essa percepção, o dinheiro pode ser gasto de toda maneira. Só que, quando a gente fala de Brasil, uma mulher branca, um homem branco, uma mulher branca ocupando o mesmo cargo, a mesma função, o homem branco ganha cerca de 20, 25% mais que a mulher branca. Essa mulher branca e essa mulher preta, ocupando o mesmo cargo, a mulher preta ganha menos que a mulher branca, cerca de 20%. Ou seja, ela ganha cerca de 40% menos que o homem branco e cerca de 20% menos que a mulher branca. É interessante a gente poder entender as questões interseccionais, porque elas alimentam a produção da política pública. Então, quando eu entendo, por exemplo, que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAP+, do planeta, é o 5º país em feminicídio no mundo, é o 4º país que mais mata ativista ambiental, é um país onde cerca de 80% das pessoas encarceradas são pessoas pretas, é um país onde 94% do PIB aproximadamente está na mão de 6% da população, eu preciso saber de que tipo de congresso eu preciso ter, que tipo de política eu preciso ter para poder contemplar, né, as classes minoritárias. E quando eu falo das minorias sociais, eu não me refiro a quantitativo, mas eu me refiro às pessoas que têm menos acesso a essas políticas públicas de direito e de igualdade. Então, é tão estranho isso, mas assim, a gente vai ver as pessoas espíritas produzirem trabalhos assistencialistas, que eu não sou contra, eu gosto sempre de deixar bem evidente isso, que se tem fome a gente precisa ajudar de alguma maneira, mas são veementemente contra políticas de distribuição de renda e produção de igualdade e justiça social, por exemplo. Verdade. Então, assim, isso é um contrassenso absurdo, porque ele quer dar o pão, mas ele não quer que o Estado auxilie quem precisa. E aí tem aquela velha discussão, que é uma discussão que o neoliberalismo não aceita, né, que o nazifascismo também não aceita, que é o tamanho do Estado. E eu digo que o Estado precisa ter o tamanho da necessidade do seu povo.
Então, a gente vai medir, para mim, isso a gente pode Não, discutir. inclusive foi até bom você citar isso, porque quem está nos assistindo, né, falou assim, pô, qual é o perfil disso daqui? Bom, o perfil desse bate-papo é um perfil cultural. É um perfil onde intelectuais têm a oportunidade de desnovelar a maneira deles construírem suas ideias e nós sermos impulsionados por isso, para que, de repente, vendo, porque o que você está trazendo, né, atende tanto a questão do gênero como as questões da ciência social, né? E notoriamente é aquilo que é inegável na realidade brasileira. Então, inclusive por isso que eu sempre falo isso para as pessoas que eu converso, Alexandre, que o seu livro ele serve de ferramenta para esse estudo, sim, da ciência social, da sociologia brasileira, né? Em virtude da perícia que você utilizou essas ferramentas na análise de uma questão, mas que você precisava desembaraçar outros para criar condições de possibilidade, como dizia Kant, né? Verdade. Condições de possibilidade para tratar disso. E isso que você toca é tão importante para mim, porque no livro eu apresento alguns pontos que são necessários para a produção de uma teoria. Por isso que o título é Por uma Teoria Espírita e não Uma Teoria ou A Teoria. É, Show de bola. é por uma teoria para que a gente possa descobrir o que é necessário para a produção dessa teoria. E aí a gente poder problematizar. E aí o que é que eu encontro? Que antes, né, as pesquisas mostram, que antes de nós discutirmos sobre o que é necessário para a produção, eu precisei primeiro, como usando o termo seu, desnovelar o que impede que a gente produza essa teoria. Então a gente foi conceitualizar, por exemplo, a dogmatização, a mistificação, né, a escolha de livros mediúnicos em detrimento dos livros de Kardec, a aceitação de conceitos de espíritos que vão, às vezes, diametralmente contra aquilo que Kardec coloca, a aceitação, a transformação de médiuns, espíritos e livros, por exemplo, em divinismo oracular, aquela coisa de produzir critério de verdade porque foi fulano que disse e acabar com o senso crítico. Então, se você está produzindo ciência, o senso crítico, sabe, é um pressuposto para a produção da ciência. Eu digo isso porque é importante, inclusive, a gente criticar a própria praxis. E é isso que eu queria deixar também evidente aqui. Eu não estou aqui produzindo uma verdade absoluta. Aquilo que a gente está tratando aqui pode ser refutado. Agora, refute com outros conceitos científicos. Não refute com Importantíssimo isso que você está crença, dizendo. sabe? Não refute com crença. Não refute com livro canônico. Refute com conhecimento científico, com base teórica. Porque o que eu tento fazer, literalmente falando, e que não é fácil fazer, respeitando as epistemes, ou seja, respeitar a epistemologia espírita e respeitar as bases científicas, é cozir diálogos entre a ciência antropológica, sociológica, filosófica, pedagógica moderna e aquilo que Kardec define como os princípios que constituem o espiritismo. Preocupado em algum ponto entender que Kardec foi superado pela ciência, e aí é importante dizer que eu não preciso atualizar Kardec, porque o tempo atualiza todo mundo. O tempo se encarrega de atualizar Kardec. O que eu não concordo é atualizar o que está escrito. Você não atualiza Kant. Você usa Kant para criticar o próprio Kant. Você usa Freud para criticar o próprio Freud. Você vai criticar Foucault, você critica quem você quiser. Mas o que está escrito, está escrito. Então a gente não quer reescrever Kardec, mas a gente quer criticá-lo a partir daquilo que ele escreve, como ratificar, do ponto de vista científico, aquilo que ele defende como coerente. Então há incoerências estruturais naquilo que Kardec fala, que hoje são facilmente derrubadas pela ciência. Exato. E as pessoas não conseguem entender por quê. Tornam Kardec um mito, tornam o livro dos Espíritos um livro canônico e tornam a obra, o Pentateuco, uma obra canônica, quando na realidade no Espiritismo não deveria existir livro canônico. Pelo que eu vi por aí, algumas obras de caráter mediúnico, né, atingiram, algumas obras e médiuns também, adquiriram o status que antes todos criticavam, que era da infalibilidade papal. Verdade. E hoje nós temos essa infalibilidade de tal modo que eu não duvido, não. Quem está ouvindo, por exemplo, nós batemos esse papo, conversarmos a respeito desse assunto, sente uma certa afronta diante dessa infalibilidade e aí o que a gente diz é o seguinte, né?
Os amigos, amigas que estão participando, estão nos vendo, nos assistindo, acompanhando, se você sentiu esse mal-estar, pesquise-o. Essa é a dica, porque esse mal-estar, esse desagrado, esse desconforto, ele pode ser a maçaneta, né? Se você chegar, o ranger daquela maçaneta, em que você, ao conseguir dobrá-la, virá-la ali, você vai abrir espaços assim para você identificar tanta coisa importante. Não é só em termos de conhecimento, é em termos de conhecimento de si mesmo. Isso é importante, né? Porque desenvolver esse tipo de crítica, desenvolver esse tipo de visão, como você mesmo está trabalhando, e você trabalhou no livro, você está conversando aqui, são coisas, melhor dizendo, são coisas que são decisivas na nossa maneira de viver. Em termos dessa liberdade, né? É fantástico. Posso fazer mais uma Pode, fica à pergunta? vontade. Vamos lá. Tá chegando. Esse camarada, rapaz, deu trabalho. Veja bem. Veja bem o que é que esse camarada faz. Ao longo do seu livro, ele vai trazer aqui sobre a questão do diálogo. Como é que você vai criar condições de possibilidade para esse diálogo? Então, você estabeleceu aqui 14 passos, né? 15 passos, na 15 verdade. passos. Né? Foram 15 passos, na verdade. E, dentre eles, eu vou só citar o título, não vou ler o texto, né, para não ficar muito longo e tal, e deixar ele discorrer a respeito. Mas olha o título que esse camarada coloca. Ele fala assim: o espiritismo é apartidário, mas não apolítico. Veja como é que ele trata isso. E antes disso, ele fala assim, ó, diante dessa atualização, que traz agora, né, e consequente contextualização de conceitos científicos, estabelecemos sobre qual espiritismo estamos falando. Isso já é muito provocante, né? E vamos lá. Apresentá-lo progressista, crítico e socialmente engajado, capaz de dialogar com as ciências humanas e com os movimentos sociais. E logo depois você fala que o espiritismo é apartidário, mas não apolítico. O que você quer aprontar? Eu quero que o espiritismo seja o que ele é de verdade. Porque, assim, na realidade, eu não estou inventando a roda. O que a gente está fazendo aqui, assim, eu não me coloco nem na condição de um sujeito, sabe, maravilhoso intelectualmente. Não, o que a gente faz é uma leitura de Kardec. Porque Kardec fala sobre como o Espiritismo vê o mundo, naquele pequeno trecho que você leu da Gênese, mas ele fala sobre isso na Revista Espírita de 68, ele fala sobre isso em Obras Póstumas, quer dizer, tem um monte de texto que ele coloca o Espiritismo para os homens de progresso. Né? E ele elenca algumas coisas que são inimigas do progresso e, consequentemente, são inimigos do Espiritismo. E ele chama da rotina, ele fala da rotina na Revista Espírita de 68. Ele fala da desigualdade social. Ele fala na 806, quando ele pergunta lá aos espíritos se a desigualdade social é uma questão divina, e os espíritos não dizem, talvez seja. Não, os espíritos são categóricos, não, é uma ação humana. Aí eu costumo dizer, para contextualizar, ó, Deus não criou PIB, Deus não indexou o preço do combustível a dólar, Deus não tem nada a ver com isso. Sabe? Deus não criou a faixa de Gaza, não criou a faixa de Gaza. Sabe? Deus não colocou lá um monte de gente numa prisão a céu aberto. Deus não foi lá e concretizou, colocou concreto nas fontes de água. Então, as pessoas não conseguem perceber isso. Deus também não criou o terrorismo. Sabe? A gente não vai resolver o problema da violência com outra violência. Mas a gente precisa entender quando essa violência ela é, por exemplo, a resposta para outras séries de violência. Não justifica-se, e aí é bom que se diga que a gente não vai defender violência, mas a gente pelo menos entende os motivos pelas quais essas violências existem, porque a gente precisa entender para poder tratá-las. Então, quando eu coloco que o espiritismo é apartidário, mas não é a política, é porque ele tem lado. O lado do espiritismo é o lado da indignação contra a desigualdade e a injustiça social, por exemplo. Então, é muito surreal você entender, por exemplo, né, nós viemos de um período político controverso, Muito difícil. não é difícil para as pessoas, e principalmente para quem parte do pressuposto freiriano da indignação contra
a desigualdade e a injustiça Por pouco, social. esse bate-papo não seria proibido. Por muito É pouco. sério, por muito pouco nós teríamos. Né? E assim, vejam lá, a gente está falando do século XXI, tramita no Congresso um projeto de lei que tem como objetivo proibir o casamento homoafetivo. Tramitou no Supremo Tribunal Federal, há 3 semanas atrás, né, o que a gente chama de crime de honra. Que é você poder matar uma mulher porque você se sentiu desonrado por ela. Primeiro, o que é desonra? Ou seja, será que cada homem vai poder julgar o que é desonra e o que não é desonra e usar o crime de honra para poder lavar como se nós estivéssemos no século XV ou no século XVI, no período das trevas? Né? Então, assim, há um retrocesso profundo na produção do debate social. Então, nesse ponto, o espiritismo não é apolítico. Ele vai exatamente no cerne da questão, que é a produção da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Então a gente não pode, no século XXI, admitir que o Supremo precise intervir, tornando o crime uma coisa que deveria ser socialmente percebido como crime. Então, se nós temos, e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque você não vai conseguir conjugar, e eu vou falar aqui para os espíritas que são mais religiosos do que a religião que eu vejo no espiritismo, por exemplo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, mas bandido bom é bandido morto. Então, como é que você consegue, sabe, não coaduna? Então, nesse ponto, o espiritismo se posiciona. Ele se posiciona contra todas as desigualdades e injustiças sociais que existem. Ele jamais vai chamar os crimes homofóbicos, LGBTfóbicos, de mimimi, porque ele entende que eles são reais. Você não vai banalizar a violência contra a mulher como se isso não existisse. Nós estamos falando de um país que ser mulher é uma coisa que requer risco, que detém risco. Ser mulher no Brasil é uma coisa que detém risco. Então, as mulheres morrem porque são mulheres. Sabe? As pessoas morrem porque são LGBTs. Você precisa entender, por exemplo, que uma pessoa transexual. O Brasil tem uma perspectiva de vida dos brasileiros de 76 anos. As pessoas transexuais têm uma perspectiva de vida de 35 anos. Se esses transexuais forem pessoas pretas, a perspectiva de vida é de 32 anos. Então, o espiritismo não é omisso a essa discussão. Então, ele não é apolítico. Porque essa discussão político-social, o espiritismo prega. O que a gente não vai fazer é fazer do centro espírita um comitê político. Aí, nesse ponto, ele é partidário. Porque nós podemos até ter uma tendência, porque eu não consigo. O espiritismo, para mim, ele tem naturalmente uma tendência de esquerda. Você identifica isso pela sua própria estrutura, pela própria base de conhecimentos. A gente pode até dizer dessa maneira, mas a gente não vai dizer que o espiritismo é partidário. Ele é apartidário, mas não é apolítico, porque ele se envolve, segundo Kardec, no capítulo 3º do Método, o espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. E a partir do momento que ele se relaciona com todos os problemas da humanidade, ele é político. E, de fato, assim, o que nós estudamos em termos de filosofia é que, na condição humana, as dimensões políticas, a dimensão política, a dimensão sexual, né, da sexualidade, elas são indissociáveis dessa condição humana. Nós jamais deixamos de ser políticos. Na verdade, nós jamais deixamos de ser políticos. A nossa política em termos, né, por exemplo, se a pessoa adota para si mesmo, né, um viés ou uma filosofia de vida, seja espiritual ou não, que lhe encaminhe para uma relação de paz ou que a estimule a ser um militante da paz, né, isso é um caráter político, né, e é totalmente avesso a qualquer outro tipo de política que pregue a violência, que pregue a tortura, que pregue o cerceamento da liberdade de pensamento e uma outra dimensão também, que na verdade é o que caracteriza o ser humano naquilo que ele tem de mais belo e profundo, que é a questão da arte, né? A questão da criatividade, da liberdade de pensar. É quando você vê, né, estruturas políticas que violentam, né, que violam isso daí, aí realmente nós devemos assim nos manifestar. Sem alongar, aproveitando só o seu gancho, que eu quero te fazer uma última pergunta que eu acho que você não pode sair daqui sem falar a respeito disso. Você vê que em qualquer outra doutrina religiosa, considerando esse aspecto, né, do papel social, religioso, né, que ele é elencado, no IBGE você tem isso e tal, eles têm representatividade, inclusive política.
né? E a nossa representatividade, ou melhor, a representatividade política que nós estamos discutindo aqui, é de você não se meta, deixa quem está ganhando fazer o papel dele. É uma coisa séria, né? E isso é tão. Eu queria falar sobre dois pontos. Um é sobre essa questão de como é facilmente confundido a questão da liberdade de expressão quando ela é utilizada para atingir a intimidade do outro. Então as pessoas confundem que assim ter liberdade de expressão é eu poder oprimir pessoas a partir da minha voz. Então isso é um filho dileto, né? É o ovo da serpente. Isso é o namoro com o nazifascismo, isso é o namoro com, né, que é uma coisa que está muito em voga e que antes dessa perspectiva polarizada política, a gente achava que não existia ou que estava dormindo profundamente e que estava hibernando. E que hoje a gente percebe que tem gente que está muito do nosso lado e a gente nem sonhava que pensavam dessa maneira. Então, o espiritismo também se posiciona com relação a isso. Então, uma coisa que você falou que me é interessante, e por que ele se posiciona? Porque nessa perspectiva que eu construo no livro do ser humano, a partir de uma perspectiva filosófica, do vir a ser, como munir o sujeito de recursos para que ele politicamente apareça no mundo, e esse aparecer é um aparecer político, onde ele entende as suas responsabilidades diante da vida, e ele entende, por exemplo, que aparecer enquanto sujeito LGBT é estar à disposição da violência, ou correr um risco muito maior de aceitar o risco, né? aceitar o risco de aparecer, porque por isso esse aparecer é político. Então, esse ser humano, ele é cognitivo intelectual, afetivo emocional, ele é biológico, ele é sociopolítico cultural e ele é espiritual. Quando eu, no centro espírita, trato esse sujeito, né, apenas numa perspectiva espiritual, e mesmo assim é meio, a gente vai falar nessa próxima pergunta, mas é meio dúbio essa forma, porque eu digo que o movimento espírita brasileiro, ele é, na minha leitura e na produção das pesquisas que faço, né, ele é materialista, ele é conservador, ele é contemplativo. Né? Ele é materialista porque essa pergunta que você vai fazer casa com o que eu vou dizer agora. Então, veja, se o ser humano é tudo isso que eu falei, eu estou falando de um ser íntegro, né, da integralidade desse ser. Você trabalha isso bem no teu primeiro livro, no né? primeiro livro, exatamente. Primeiro livro. Se ele é tudo isso, e quando eu digo que eu vou julgar e eu vou exigir que esse sujeito se comporte a partir de determinada posição, que é determinada pela sociedade, a partir da genitália ou do órgão sexual que esse sujeito tenha, eu acabo com as intersubjetividades, eu aniquilo a perspectiva de espiritualidade que alimenta esse sujeito e vou tratá-lo apenas como corpo. Só que o corpo, no sentido muito limitado, o corpo, para essa perspectiva, é só o instrumento do qual o espírito se utiliza para poder viver suas experiências encarnatórias. Eu aprofundo essa discussão no segundo livro, porque eu entendo que o corpo também é a representatividade das simbologias desse aparecer para o mundo. Então, o corpo não é apenas um veículo do qual o espírito se utiliza, porque o corpo ele interage com o social o tempo inteiro. E você utiliza, por exemplo, assim, teóricos assim importantes. Você utiliza Judith Butler, você utiliza Foucault, Bell Hooks, né? Exatamente. Então, a coisa... Quando eu falo que é bem trabalhado, quando eu falo que é bem trabalhado, é bem trabalhado. As pessoas podem estar pensando o seguinte, olha, mas que conversa assim, é difícil, né? Não é, pessoal, não é. A obra de Alexandre Júnior é uma obra muito bem explicada, muito bem estruturada. Nós fizemos questão de gravar essa conversa e não simplesmente deixá-la em forma de live, né? Justamente para a pessoa revisá-la, né? Utilizá-la, inclusive, como referência para as suas próprias pesquisas, entendeu? E agora posso te fazer uma última pergunta, a penúltima, né? A última é uma coisa assim que não tem a ver com o livro, mas uma pergunta pessoal, né? Que eu acho que as pessoas vão gostar, eu acho, né? Que esse danado deve estar incomodando gente, né? Vamos lá, a questão é o seguinte, você começa, meu amigo, com um troço aqui, que, pelo amor de Deus, isso não se faz, né? Como é que você escreve amor marginal, cara? E você quer que as pessoas fiquem indiferentes a isso daqui? É complicado, porque a gente lê esse teu texto poético,
né, esse teu texto poético, e a gente fica tão assim, embevecido com a beleza do texto, a arte do texto, né, a beleza do texto, que a gente fica sem palavras. Eu, por exemplo, eu não tenho palavras para traduzir isso. Aí eu peço a gentileza de você ajudar a minha gagueira emocional no sentido, né, desse tropeço da emoção, que é de falar sobre isso, por favor. Esse texto ele surgiu enquanto eu escrevi o livro. Mas eu não escrevi para o livro até que ele ficasse pronto. Quando eu terminei, também fui acometido de uma emoção como uma pessoa que lesse o texto pela primeira vez. Porque eu comecei a pensar do que me move enquanto intelectual, enquanto sujeito, enquanto cidadão, para porque você escolher levar torta na cara o tempo inteiro. Sabe, as pessoas às vezes me perguntam, cara, como é que tu escolhe fazer isso? E eu fiquei pensando exatamente nos motivos que me faziam escolher a contra-hegemonia. Né? Então, eu descobri que eu não estou atrás de holofote, porque quem quer holofote faz hegemonia, não faz contra-hegemonia. E Exato. todo holofote que chega, ele é consequência desse trabalho, e não consequência de você estar voando onde as luzes já estão. Então, a gente, é muito pelo contrário, a gente está sempre indo pela marginalidade da discussão. Então, como eu percebi me tornar em pária, eu digo, eu queria asseverar esse meu lugar de pária. Então, a marginalidade, Interessante. o amor Interessante. marginal, ela é simplesmente o meu compromisso com a contraversão intelectual, sabe? É o meu compromisso com a subversão, é o meu compromisso com a marginalidade intelectual, é o meu descompromisso com o modismo, é o meu descompromisso com a hegemonia, é o meu descompromisso com a intelectualidade que não seja comprometida com o social, com a produção da igualdade, com a produção da justiça social. Então, eu me abasteço muito de Paulo Freire quando ele diz que a indignidade deve ser a indignação contra a injustiça e a desigualdade social precisa ser algo que nos mobilize. E eu sou mobilizado por essa indignação. Eu não posso ver vivermos a condição social que a gente vive, sabe, Na na indiferença, né? indiferença. Então, o amor marginal, ele fala eu assevero o meu lugar intelectual, é onde eu estou assentado intelectualmente e assim, tipo dizer assim, eu produzo uma literatura e uma fala que ela tem como objetivo não produzir verdade, mas produzir desacomodação. E isso gera muitas vezes uma contrapartida, às vezes até violenta, porque as pessoas acreditam que você fala aquilo no sentido, sei lá, de diminuir ou de produzir desavenças, Não, de quando na forma alguma. realidade a ideia é desacomodar, é tirar você da É, zona de conforto. exato. Então eu digo assim, quem lê esse Amor Marginal pode seguir ou não, continuando a leitura. Ele pode desistir ali, ele pode se sentir tão desacomodado, ele eu não quero mais, né, e pegar assim e jogar fora, porque ele não é isso que Entendi. ele precisa Mas sair é da zona de impossível. conforto, entendeu? É impossível ser indiferente a esse texto. Realmente é um texto que toca, assim, porque eu acredito que ele vai além simplesmente de ser um texto muito bem elaborado. Eu acho que vai muito mais do que isso. Eu acredito que você conseguiu, é, vamos dizer assim, vou dizer transcrever, mas imprimir nesse texto um tanto de você, né? Aí isso que dá uma certa emoção, emoção. Porque ele para mim, ele é assinado por autenticidade. É isso daí. E quando você consegue alcançar essa autenticidade, eu acho engraçado porque eu acredito que a escrita ela precisa ser despretensiosa, talvez, quando da sua produção, mas nunca despretensiosa da sua função. A função da escrita, a função da literatura, a função do filosofar, a função da produção do saber é desacomodar, é tirar você da zona de conforto. Eu um dia pensei que a gente precisava ser não omisso, mas assim ser respeitoso com relação
a pesquisa até o Lefreire. Não, você não deve respeitar esse espaço como um espaço acomodado. O espaço de pesquisa não é um espaço acomodado, porque de repente você pode perceber que aquele olhar apresentado era um olhar que não tinha sido visto ainda. Então, não é defender uma tese a partir da pesquisa, é Entendi. produzir uma pesquisa que produz uma tese, e você não interferir nesse resultado final, mesmo que ele tenha como objetivo fazer com que você reflita com relação à sua própria praxis ou com relação à sua própria maneira de pensar. Então, o amor marginal, ele meio que autentica o meu lugar nesse espaço, nesse lugar. Muito, muito bacana. Alexandre, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Nós tínhamos programado, né, Meia fazer um hora. bate-papo de 30 minutos, nós já estamos aí com 50 rodados, né? verdade, verdade. Passou 50, rapidinho. muito rápido, daria para a gente conversar muito mais. Na verdade, o seu livro, ele, na verdade, é um curso, um mini curso. Eu gostaria, se você concordar, é claro, que nesse último minuto, né, em um minuto você passasse para quem está te ouvindo agora, para quem está te assistindo agora, é, respondesse, na verdade, respondesse a essa questão, que foi uma das questões assim que na verdade assim, ajudou a fundar isso daqui, né? Ajudar a fundar, que é o seguinte, né? Em muitos momentos nós falamos o seguinte: antes tarde do que nunca. Isso é um ditado muito comum, um ditado popular. Popular. Só que às vezes já está demais. Verdade. Na verdade, é ditado, porque nunca, às vezes, a pessoa utiliza isso como mote, né, como É motivo, como verdade. justificativa, para nunca fazer aquilo que deveria ser feito. Né? Verdade. Seja por uma covardia, seja por temor, seja lá qual for o problema, Acomodação. acomodação, seja lá o que for. Mas, assim, o que você poderia dizer, nesse breve, assim, em um minuto, já é tarde. Né? Ou seja, nós estamos na fronteira do nunca. Ou seja, é inadiável. O que eu acho que não é tarde para nada. Para nada é tarde. Eu acho que o poeta, o cancioneiro popular diz que toda caminhada começa com o primeiro passo. Eu acredito que esse primeiro passo, ele vai sempre, inexoravelmente, ele vai nos levar para algum lugar, e diz Chico Sainz que um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, nunca é tarde para nada, sabe? Eu percebo que há uma parte muito grande de nós, seres humanos, que ou vive em estado de sono, estado de consciência de sono, Exato. ou enlouquece. Ou então vai escrever, Eu sei bem o que é vai isso. produzir poesia, vai dar a cara a tapa. Ah, Então, eu não acho que seja tarde para nada. Eu acho que tudo tem um tempo de maturação. Agora, eu acredito que a gente precisa estar desperto o suficiente para não enlouquecer, dormindo o suficiente para não enlouquecer, em estado de consciência de sono o suficiente para não enlouquecer, em estado de consciência desperta para não enlouquecer e para poder produzir. Tudo que eu faço com relação à escrita, eu penso muito na relevância social. Eu acho que nunca é tarde, porque a desigualdade não para. Se a desigualdade não para, a indignação também não pode parar, a luta pela produção de justiça também não pode parar. Então nunca é tarde para nada. Acho que a gente está perfeito, perfeito. sempre Muito bom, antenado. Alexandre. Alexandre, muito bom. Olha, os contatos do Alexandre nós deixamos, né, ao longo aí da nossa apresentação. Agora, né, nós deixaremos também os contatos, né, de Instagram, né, Alexandre Escritor, né, vai ficar tudo escrito aí direitinho. Se vocês quiserem seguir a página dele, inclusive, para ter informações a respeito de como adquirir o seu livro, que vale a pena frisar, a gente pode até colocar também o contato dela, né, Da capista. da Marta, né, que, nossa, ela fez uma capa, assim, realmente, assim, muito, muito bonita, ela está de parabéns. Aí a gente deixa o contato dela, tá? E as pessoas que quiserem prolongar, inclusive adquirir o livro para poder ter fazer uma leitura a respeito, tá lá o contato, tá bom? Alexandre, muito Sou eu obrigado quem por agradeço. ter ajudado a inaugurar esse Para mim é espaço. uma honra muito grande. Parabéns pelos seus dois livros, Gratidão. né? Pelos seus dois livros. Parabéns também pela maneira articulada, né? Como você coloca a sua ideia, deixando bem claro
né, sem qualquer linguagem dúbia, sem escorregar em falácias e assim por diante, né, uma coisa sincera, clara, objetiva e que eu tenho certeza que provocou a reflexão de quem nos assistiu. Alexandre, esse vai ser a primeira, tá? Terão outras. Tá bom, pessoal? Gratidão, boa. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.